Bom dia, amados, a paz seja convosco, tudo bem? Eu sou o pastor Marcel e este é mais um programa Café com Jesus. Deus, o nosso Pai amado, tem uma palavra para você hoje, uma palavra para te edificar, para abençoar a sua vida. Então que nesse momento você abra o seu coração, de modo que o Pai ministre a sua verdade, a palavra dele na sua vida. Hoje o Senhor nos concedeu um texto que se encontra no livro de João, no capítulo 18. Eu vou ler para você do versículo 25 ao 27. Diz assim: Lá estava Simão Pedro, aquietando-se. Perguntaram-lhe, pois, és porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou, e no mesmo instante o galo cantou. Amém, queridos? A palavra do Senhor nos mostra que Pedro negando a Jesus. O próprio Senhor Jesus já havia anunciado a Pedro de que ele iria negar ao Senhor. A palavra de Deus ainda em Lucas, no capítulo 22, no versículo 61 diz, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. E assim, amado, Pedro fez. Pedro negou ao Senhor Jesus 3 vezes, naqueles momentos que antecediam a crucificação, onde havia uma grande pressão espiritual sobre o Senhor Jesus, sobre os seus discípulos. E então a Bíblia diz que por 3 vezes Pedro ele foi interrogado se ele não era um dos discípulos do Senhor Jesus. E então nas 3 ocasiões ele negou ao Senhor. O que eu quero dizer hoje para você é que também hoje nós podemos negar ao Senhor. Como hoje você pode negar ao Senhor? Não obedecendo a sua palavra, não vigiando, não intercedendo, fazendo suas orações. Você pode ser chamado hoje, você pode ser convocado hoje pelo Senhor para manifestar a tua posição na fé em Cristo Jesus. E você pode, se não vigiar como Pedro não vigiou, negar ao Senhor. Não manifestar o teu amor, não manifestar a tua fé diante do Senhor. Nós temos várias formas, amados, de negar ao Senhor. Vivendo uma vida de qualquer forma, vivendo uma vida sem santidade, sem obediência à verdade, conhecedor da palavra, mas não praticante. Quando você faz isso, você está negando o Senhor. Você tem que ouvir a palavra e começar a praticá-la. Senão você vai negar o Senhor da mesma forma que Pedro negou. A Bíblia ainda diz em Lucas que após Pedro, o apóstolo Pedro, que ainda não havia sido revestido do poder do Espírito Santo, aquele homem, após trair o Senhor, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Foi um choro muito amargurado, amados. Foi um choro de muito arrependimento por ter negado o Senhor. Mas o Senhor é misericordioso. E a palavra de Deus diz que Pedro ele foi cheio do Espírito Santo em Pentecostes. E aquele homem que havia negado o Senhor, que havia chorado amargamente, que havia se arrependido do que fez, ele foi um homem que pregou o Evangelho. E na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Eu quero dizer para você que Jesus ele te ama. A vontade dele é que você não o abandone, não o traia, permaneça na sua presença. Mas se ainda você tem falhado, eu quero dizer para você que ele é fiel para te perdoar e é fiel para te estabelecer, para te confirmar o teu propósito, confirmar o teu chamado, porque ele te chamou para ser abundante em boas obras. Ele te chamou para você romper na fé. Ele te chamou para você ser um canal de bênçãos por onde você andar, da mesma forma que Pedro o foi.
Pedro se tornou um homem onde muitos sinais se manifestavam através da vida dele. Muitos prodígios o Senhor fazia. E ele foi chamado para uma grande obra. E eu quero dizer para você hoje que também você, mesmo que tenha falhado com o Senhor, o propósito que Deus tem na sua vida, Ele não terminou. Aquele que te chamou, Ele vai te aperfeiçoar. Amém, queridos? Então, esta é a palavra de hoje. Continua firme que o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a cada um dos teus filhos, Pai, que necessitam ter a sua fé acrescentada. Meu Pai, em nome de Jesus, que nenhum deles se negue, Pai, mesmo diante das dificuldades, das tribulações, que nenhum deles negue ao Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, aqueles que te negaram, aqueles que têm se afastado de Ti, eu te peço que o Senhor os fortaleça. E da mesma forma que fez com Pedro, os enche do Teu Espírito Santo, para que anunciem as boas novas com poder e autoridade. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Este foi mais um programa Café com Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. E se o Pai permitir, amanhã nos vemos mais uma vez. Que a graça do Senhor seja contigo. Tchau, tchau.